Pessoal, bom dia. Na semana de finalização de eleições, eu tô aqui para falar com vocês um pouco sobre o futuro do trabalho. Não vou fazer apologia aos candidatos, nem revelação de voto, nada disso. A minha atenção aqui é para vocês que até que ponto a gente terceiriza o futuro da nossa vida, o nosso futuro profissional ou os nossos caminhos com base em terceiros, né? Então, é porque o país está em crise, porque eu não sei o governo que vai vir, eu não sei se eu mudo do Brasil ou se eu fico aqui. Tudo isso influencia na nossa decisão, mas de uma certa forma nos congela sem que a gente possa tomar uma atitude ou seguir algum caminho por conta de ficar esperando o que vai acontecer. Isso já não dá mais, né? Já em outros momentos aqui a gente falou sobre isso. Terceirizar a responsabilidade da nossa vida, seja ela em que área for, é o pior caminho que a gente possa ter, certo? E essa semana eu tive assistindo um vídeo da Michelle Schneider no TED Talk da FAAP, que ela fala do profissional do futuro. Em algumas visitas que ela fez nas universidades do Vale do Silício, para quem não conhece, a Michelle Schneider é uma profissional do LinkedIn, ela é uma head do LinkedIn, e ela esteve fazendo algumas pesquisas nas universidades com relação ao futuro do trabalho e pesquisando algumas competências necessárias para esse pessoalzinho aí que está, ou para os que estão chegando na carreira profissional, ou eu acho até bem interessante para quem está pensando numa transição de carreira. Nessas universidades que ela esteve, ela relata que ela viu muitas coisas em termos de inovação, muita coisa que chama a atenção da gente, muita coisa que mudou e que vai mudar aí nos próximos tempos com relação à tecnologia, estrutura de trabalho, muita coisa que vai mudar. Muitas competências técnicas que surgirão, com certeza. Mas ela chamou atenção também para uma universidade que ela informou como sendo um Minerva School. Nessa escola, eles trabalham além da inovação. Então, eles se preocupam com o desenvolvimento das habilidades comportamentais dos estudantes também. Numa pesquisa que foi realizada, hoje 65% dos jovens que estão no ensino médio estão estudando e se formando para uma carreira que não existirá mais nos próximos 5 ou 10 anos. Olha que desperdício, pessoal. Nessa universidade aí que ela esteve na Minerva, eles fizeram uma pesquisa de quais seriam as 10 habilidades necessárias para um profissional do futuro. Esse profissional do futuro não é nada muito distante do dia de hoje. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas estatisticamente, nos próximos 5 anos, nós vamos crescer e evoluir tecnologicamente muito mais do que já foi nos últimos 30 anos. Então, quando a gente fala de futuro, é uma coisa assim muito próxima, talvez nada distante ou tão distante quanto a gente possa imaginar. E dessas habilidades que foram listadas por essa escola, as 10 habilidades são comportamentais, nenhuma delas eram habilidades técnicas. Isso me chama a atenção para o começo da nossa conversa. O que a gente tem hoje de competência que faz com que a gente siga adiante em qualquer campo da nossa vida que seja, que aqui a gente está mais focado no profissional. Mas o que a gente tem de competência forte para poder seguir adiante? O que depende da gente para seguir adiante? Como muitos dos caminhos tomados aí em inovação são pelo caminho tecnológico, vai ser importante que as pessoas tenham uma competência técnica, os conhecimentos técnicos, mas são coisas facilmente acessáveis em internet ou algumas outras tecnologias que estão vindo por aí. Não são coisas que precisam ser tão assimiladas ou decoradas como eram antigamente. Só para ilustrar um pouquinho, ontem eu estava conversando com o meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos, um adolescente que está no primeiro ano do ensino médio.
E eu falei para ele que na minha época era obrigatório que a gente decorasse a tabela periódica. Ele achou aquilo um absurdo, que para que decora a tabela periódica se ela vai ser igual sempre, em todo lugar e fácil acesso em todo lugar. Então, da minha época para cá, a gente já sente essa diferença que eles acham um absurdo, é uma coisa que não tem razão de ser, né, isso. E isso é uma coisa muito latente no pessoal da geração X e Y, nada Z, então inconcebível. Decorar uma matéria que está acessível em qualquer lugar é uma coisa que para eles é um desperdício. E isso me chamou muito a atenção, né? Então, assim, muita coisa que a gente já passou, ou que está por aí sendo feita, muito rapidamente vai mudar. Então, para ser bem-sucedido, um profissional do futuro que queira ser bem-sucedido, ele tem muito mais que saber o que pensar do que como pensar. O como pensar é o que as escolas de hoje em dia ensinam. Olha, você tem que pensar assim, você tem que se comportar assim. Tem meio que um padrão para você poder seguir uma carreira de sucesso ou as profissões que estão aí. Só que o que vai realmente se destacar é o que pensar, a forma como pensar nisso. As habilidades técnicas vão ter um curto prazo de validade. Disse que, em média, os jovens terão 5 profissões ao longo da sua carreira e ao longo da sua vida. Dificilmente alguém que vai se formar hoje engenheiro vai morrer como engenheiro. Vai seguir uma carreira de 30, 40 anos como engenheiro. Não mais. Então, eu estou deixando esse vídeo aqui para quem tem filhos adolescentes, sobrinhos adolescentes, ou para quem está pensando numa transição de carreira, ou até por outros caminhos da vida. Eu te pergunto, quais são as 5 melhores competências comportamentais que você tem hoje desenvolvida na sua vida? Você sabe me dizer? O autoconhecimento é primordial para que a gente consiga listar isso daí. Você sabendo as 5 mais fortes, quais são as 5 que precisam mais ser desenvolvidas? Que antigamente a gente chamaria das 5 mais fracas ou os pontos mais fracos. Não são pontos fracos são pontos que eternamente serão fracos. Mas competências que precisam ser desenvolvidas. Você sabe me dizer quais são as suas 5 mais fortes e as suas 5 mais fracas? Pensa nisso, pessoal. Não terceirizem a responsabilidade da vida de vocês a ninguém. Nem governo, nem situação econômica, nem alguma situação que possa se interpor por outras pessoas na vida de vocês, tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo na bio para quem quiser assistir, é muito interessante. Lógico que ela se aprofunda muito mais em estatísticas, mas é uma conversa bem interessante que, se vocês puderem repassar para os adolescentes, vocês assistirem e puderem refletir sobre isso, é bem interessante, tá bom? Um beijo para vocês, ótimo dia!